Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Como a comunicação ajuda na ocupação de espaços de poder pelos negros? E qual o futuro do modelo das agências de publicidade? Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe o Ian Black, que é CEO da New Vegas. Tudo bem, Ian? Prazer estar contigo. Tudo ótimo, Pesotti. Estou muito feliz por estar aqui. Te agradeço todo o pessoal do UOL e também a audiência que nos escuta. No final do ano passado, saiu a lista de 2020 do Agent Scope, que indica os profissionais de marketing mais respeitados pelos profissionais de marketing. Dos 40 nomes de profissionais, entre agências e anunciantes, você é o único negro na lista. Isso mostra muitos desafios que a comunicação ainda tem que melhorar no país? Claro que quando a gente pode olhar especificamente para a comunicação, e eu acho que daí sim a gente vai para um lugar interessante, que é não só os espaços de gestão em si, mas a influência que a comunicação tem na sociedade. E o quanto a ausência dessa perspectiva, ela tem causas, ela é parte responsável da construção de um imaginário que traz prejuízos aí para vidas negras, de você exaltar perspectivas brancas, padrão de belezas brancos, e outras perspectivas, principalmente perspectivas negras de homens e de mulheres, não ser considerado, mas também ser sempre colocado num lugar de inferioridade, de subalternidade e nunca em lugares de liderança. E é evidente que isso ajuda a construir isso no imaginário da população, que vai ter consequências das mais diversas, desde uma questão de afeto, do quanto pessoas negras elas têm mais dificuldade em construir laços afetivos, mas também dessa percepção de que pessoas pretas são menos qualificadas que pessoas brancas, ou que pessoas brancas são mais qualificadas, e por último, e nunca menos importante, a própria questão da violência pela construção de que pessoas pretas elas são mais perigosas para a sociedade. Você falou de liderança, Você é um dos poucos negros que é CEO de uma agência mais conhecida do mercado ou de média para grande. Querendo ou não, a publicidade continua contribuindo muito para uma sociedade estruturada no racismo. Como que é trabalhar e tentar mudar de dentro isso? Como que você tem feito com os seus clientes, com os seus pares, para tentar abrir os olhos de todo mundo para que a sociedade seja mais igual? Eu acredito que as mudanças que a gente promove, o que eu promovo no meu trabalho, ela tem não só a ver com a questão de raça. Ela vem de uma perspectiva muito de olhar para todo o mercado de publicidade, e quando eu digo isso dentro das agências, na relação com os clientes, na relação com os consumidores, e perceber aonde existem falhas de todos os tipos, falhas de transparência, falhas em relações saudáveis, falhas nos valores que a gente comunica, e como é que a gente pode mudar isso? Eu acho que desde o processo de recrutamento, num ambiente, se a gente tem mais mulheres ou se tem mulheres em quantidade que a gente considera justas, se as pessoas estão trabalhando dentro do horário delas, se elas não estão virando noite, se elas não estão trabalhando aos finais de semana, se a relação entre as pessoas ali dentro da agência elas são saudáveis, se a relação com o cliente é uma relação saudável, não é uma relação em que tem assédio. Então, assim, claro que a gente pode colocar nessa construção, uma perspectiva negra, Sim, e isso eu acho super importante. Quando a gente fala da presença das pessoas negras nesses espaços, eu não falo simplesmente da presença física,
dessas pessoas, mas, na verdade, do que a perspectiva, do que a visão dessas pessoas de mundo pode contribuir para a gente construir um ambiente muito melhor, muito mais justo para todo mundo, que é o que a gente sempre fala. Então, ela tem um pouco a ver com a questão da raça, mas ela tem como resultado não só a presença das pessoas, mas também as transformações que essas pessoas podem trazer. Eu li um texto seu no Propaganda e Marketing que diz que você sempre consumiu uma cultura pop branca de classe média alta e que isso talvez tenha te levado até onde você está hoje, né? Você acha que atualmente já dá para ser o contrário, consumir uma cultura pop preta de classe média baixa e ser presidente de agência? Eu acredito que sim. Hoje é muito possível. Acho que nesse meu tempo, é isso, é importante falar, sou um homem de 42 anos e quando eu olho para os meus contemporâneos na publicidade, né, acho que tem algumas características. Uma delas a maioria são homens, não são mulheres, e a maioria dessas pessoas eram caras pretos que consumiam muita cultura branca, e inclusive tinham amigos brancos na sua maioria, e que então assim esse conjunto de coisas fez com que as pessoas estivessem muito mais perto do universo da publicidade e pudessem entrar lá. Hoje eu já vejo algo bem diferente. Acho primeiro porque acho que a internet ela possibilitou que as vozes negras se levantassem, se manifestassem e se posicionassem com muita força e com muita relevância, criando assim um nível de influência sem precedente. Está criando gerações, né? Se a gente pensar que, sei lá, desde blogs, ou vamos pensar o YouTube, aí tem 10 anos, e você tem a presença de pessoas negras com muita frequência desde então, já está começando a criar gerações de pessoas que estão sendo criadas a partir disso, né? E cada vez mais a gente vai vendo a cultura pop, ela, principalmente no Brasil, ela dando mais espaços, ou na verdade as pessoas pretas conquistando esses espaços, né? Ou até pessoas na publicidade já começando novas gerações que têm outras pessoas pretas ali como exemplos. Quando você olha para o nosso mercado de publicidade, existem uma série de pessoas que poderiam ocupar tranquilamente grandes cargos de liderança, já que não ocupam. Então, você tem a Samantha Almeida, você tem a Núbia Modesto, você tem a Camila Novaes, você tem o Vini Costa, você tem o Ale Garcia, que trabalha com a gente, você tem a Joana Mendes, você tem uma série de pessoas no mercado que estão completamente aptas, se elas quisessem abrir os seus, ou assumir cargos de diretoria em agências, ou até abrir os seus próprios negócios, que hoje é algo que eu incentivo as pessoas negras a fazerem, então, esse cenário já existe. Então, você tem, eu falei, meia dúzia de nomes dentro de dezenas de nomes que existem. De cada vez que eu falei alguns, começou a lembrar, putz, esqueci desse, daquele. Então, tem muita gente muito boa hoje no mercado e todas elas fazendo um trabalho, assim, excepcional. Um trabalho que, quando você vai comparar com o que é feito em outros lugares, não tem comparação. Então, e também é isso que é importante, quando a gente olha para o talento dessas pessoas pretas, não só uma questão de a gente colocou pessoas pretas aqui, mas porque elas simplesmente são muito boas no que elas fazem. E muitas vezes são boas de um jeito que não tem comparação. Né? Até porque elas trazem uma visão de mundo, além do repertório imenso que elas têm, elas trazem uma visão de mundo que escola nenhuma vai ensinar. Então, que bom, eu fico muito feliz de poder viver essa época e ter essas pessoas como meus contemporâneos. Você falou desses lugares que essas pessoas podem alcançar. Me lembrou o episódio da semana passada que a Laura Florence falou sobre a quebra de privilégios, na verdade, né? A partir do momento que você coloca uma pessoa negra num alto posto dentro da agência, você está tirando a vaga de uma pessoa branca, né? E essa quebra de privilégios, ela é muito importante hoje. A gente vê algumas iniciativas das agências que
estão tentando, algumas estão conseguindo, aumentar muito o número de negras e negros dentro das equipes. Há 5 anos isso não passava pela cabeça de ninguém, né? Você acha que a gente está no caminho certo, que a gente está num ritmo mais lento do que deveria ser, ou as coisas então estão entrando no plumo correto? Até pouco tempo, eu era um grande defensor de como as pessoas negras deveriam ocupar esses espaços, né? Só que quando eu olho para o meu próprio exemplo e para as potências que a gente tem, eu tendo a acreditar muitas vezes que as agências, elas não são os melhores lugares para essas pessoas. Eu tendo que assim, as agências como um todo, por mais poder, influência e competência que elas têm, elas são ainda um tipo de modelo muito pouco inovador, né? E tudo certo, acho que a gente não pode ficar também se melindrando por conta disso, tá? Eu digo da minha própria agência também. Agências de publicidade não são instituições de inovação, né? A gente tem que lidar com essa realidade. Então, o que eu enxergo é que às vezes essas pessoas estarem em agências é um desperdício do talento delas, porque eu acho que são pessoas que são tão boas no que elas fazem que elas deveriam estar empreendendo, elas deveriam estar criando os próprios negócios. Eu quero ver a agência da Samantha na rua, eu quero ver a agência da Núbia Modesto, eu quero ver uma agência da Joana Mendes, sabe? E a partir, eu tenho certeza que essas pessoas empreendendo e criando seus próprios negócios, a oferta que a gente teria no nosso mercado publicitário de um tipo de pensamento, um jeito de fazer negócio completamente diferente, e aí sim talvez a gente vê um pouco mais de inovação, né? Porque essas agências, por nascerem novas, elas teriam que pensar um outro modelo de negócio, como é no caso da minha agência. E é a partir disso que a gente começa a ver, dar mais opções para os clientes, né, para o mercado, e também que represente aí uma provocação para o mercado mais tradicional, para que eles se movimentem também nisso. Mas, para mim, o caminho hoje, cada vez mais, é o empreendedorismo negro. Você acha que a polarização política no Brasil ela pode prejudicar esse desenvolvimento que a gente vem tendo nos últimos anos? Você acha que, de alguma forma, esse direita-esquerda pode barrar um pouco essa evolução que a gente vinha tendo? É uma pergunta bem, bem complexa, porque acho que ela passa por vários lugares. Eu até vou tentar ir por um lugar mais, de fato, agora mais sucinto. A gente pode enxergar isso, vou falar do jeito mais positivo possível aqui. Eu acredito que essa polarização, ela deixa ainda mais evidente algumas questões e alguns desafios que a nossa sociedade tem. Essa polarização, por exemplo, ela é responsável por evidenciar o racismo, por evidenciar o machismo, o sexismo, a transfobia, todas essas violências com grupos minorizados, provavelmente elas emergem através dessa polarização, né? De um lado, dessas pessoas que reclamam com muita justiça, né? Com essa questão das violências, e do outro lado, pessoas que clamam pela liberdade delas de praticar essas violências. Então, com isso exposto, a gente não tem mais como negar a existência delas. E a partir do momento que a gente não tem como negar, o próximo passo para isso é ter que, dialogar sobre isso, e é um diálogo que ele é inescapável. E a partir desse diálogo, parte de novo que transformações a gente tem que fazer a partir desses diálogos, né? E que eu sempre bato, assim, não é uma questão, o nosso problema ele não é individual, não é o indivíduo ser racista, mas é uma estrutura, é a sociedade
que dá condições para a reprodução dessas violências, né? E daí como é que a gente muda essas estruturas? E daí eu falo que é a ocupação dos espaços de poder e de influência, né? Empresas, academia, política. Então, ter essa polarização, eu consigo olhar para ela também de um jeito positivo, é o que eu trago aqui agora, porque ela nos possibilita não fugir de um debate que é muito exaustivo e não tem como escapar dele. O quanto você acha que as marcas e a comunicação ajudam nessa ocupação de espaços de poder? E você acha que as marcas têm feito o suficiente ou elas têm um pouco de receio hoje em mexer com isso, na verdade? Talvez elas tenham receio para tratar disso, né? Talvez as marcas tenham receio para tratar do tema de diversidade, mas eu também não gosto de ir por um caminho que é o da acusação, né, da culpabilidade e de atribuir somente às marcas a responsabilidade disso. Eu acho que quando a gente tem que olhar para o Brasil e para o nosso histórico como sociedade e entender que o tema do racismo, mas quando estou falando de racismo, eu estou falando de várias outras coisas também, mas especificamente com racismo, ele sempre foi um assunto renegado, né? Ele sempre foi um assunto não falado por muito tempo. E muito diferente dos Estados Unidos, né, onde sempre o racismo ele é uma parte muito viva do cotidiano das pessoas, sempre foi, assim, no caso de discurso, de narrativa, né, onde se falava-se muito de preto e branco, e aqui no Brasil isso nunca aconteceu, né, seja das muitas pessoas negras não se enxergarem negras, e hoje você tem o caso de pessoas brancas que se acham mulatas, né, então você tem o que eu chamo aqui no Brasil de um analfabetismo racial, e principalmente por parte das pessoas brancas, que faz com que haja uma inabilidade de reconhecimento e de entendimento da complexidade dessa questão racial. Então, as marcas estão nesse lugar. Então, a partir do entendimento que as marcas estão nesse lugar, entender, primeiro, fazer um trabalho para que as marcas tenham consciência disso, tenham consciência da sua responsabilidades e possibilidades de ação e trazer para junto delas as pessoas que são capazes de liderar essas mudanças, né? E fazer essas mudanças com a agilidade necessária para hoje. Quando você me pergunta se elas estão fazendo bem o trabalho delas, eu vou te dizer o que eu considero que é o mínimo e o ideal. Tá? O mínimo e o ideal é um momento em que a gente vai ter, em toda a comunicacação, não só na estrutura que produz essa comunicação, mas do produto dessa comunicação, a normalização da existência, né, das pessoas, dos seus corpos e dos seus pensamentos, das pessoas de grupos minorizados, e aqui falando das pessoas negras. Então, enquanto eu tiver só campanhas de diversidade, né? Que a gente tem um filme, olha que demais que tem uma pessoa negra. Que demais que eu fiz um filme que só tem pessoas negras. É muito legal isso, e eu parabenizo as pessoas negras que estão nos lugares, nas agências e estão conseguindo construir esse espaço, e muito mérito é delas. Mas, e daí falando muito dos gestores das empresas e das agências, o mínimo que se pode fazer é a normalização. É quando eu não preciso ter uma discussão se uma pessoa preta precisa aparecer ou não. Não, é natural que apareça uma pessoa preta. Vai ser natural uma escolha. É natural que a pessoa, o garoto propaganda seja uma pessoa negra. É natural que talvez numa campanha vai ter uma maioria de pessoas negras, e muito mais porque é natural isso e não porque a gente está com um olho na diversidade, porque todos esses esforços que a gente faz em termos da diversidade, como ele é feito hoje, ele ainda é feito em formatos de exceção, de coisa extraordinária, né? Ou seja, eu renego, eu impossibilito que essas coisas vivam na normalidade. E então eu acho que a nossa busca do mercado como um todo é justamente para esse lugar de normalização,
Senão, de novo, a gente está fazendo o trabalho muito aquém do ideal. Legal. Então, daqui a pouco a gente volta para falar desse modelo de futuro da publicidade. Prepare-se. Eu, Otaviano Costa e o UOL trouxemos um programa de melhor. Um laboratório de entretenimento. O Otalab no UOL. Sim, um programa ao vivo com participação de famosos, anônimos, colunistas do UOL e muito conteúdo do Brasil e do mundo. Essa mistura de elementos será ao vivo, na home e em todas as redes do UOL. Anote aí para não esquecer, viu? A nossa experiência será toda quinta ao vivo. Vem comigo, Otalab no UOL. Voltando o papo, então, com o Ian Black, que é CEO da New Vegas, queria que você falasse um pouco sobre os clientes que você atende na agência e sobre esse modelo de trabalho, né? Desde o início da carreira, você atuou com conteúdo. Isso fez com que a agência que você é CEO hoje trabalhasse de forma diferente também? Sim. O começo da agência ele é muito curioso, porque eu gosto de falar com muito orgulho que a agência nasceu por acidente, completo acidente. Era um freela que eu ia fazer para uma agência grande e aonde por ingenuidade, eu já saí contratando pessoas. Eu contratei três amigos e aluguei um apartamento em Pinheiros, e essas pessoas já foram morar lá. Eu fiz o contrato e nesse período, logo que isso tudo se estabeleceu, esse cliente veio falar que o trabalho não ia acontecer. Então, eu acho que isso marca muito o jeito da agência fazer trabalho, porque daí eu fui buscar todas as oportunidades que estavam ali orbitando, né? O meu trabalho, na época eu estava como freela, eu tinha saído da Wunderman há mais de um ano, consegui fechar os meus 2 primeiros contratos por um preço muito abaixo do que eu tinha proposto, mas era o suficiente para poder pagar aquela estrutura, pagar aquelas pessoas minimamente e pagar aquela casa. E o meu trabalho dentro da agência, ele foi crescendo muito a partir disso, assim, de eu fazer o trabalho que era possível, de fazer o trabalho que estava ali disponível. E o trabalho que estava disponível na época era um trabalho de conteúdo. E também, logo no começo da agência, a gente teve uma boa ideia, que foi se apropriar do assunto Facebook. Então, na época, eu fiz um blog sobre o Facebook, eu fazia relatórios periódicos sobre marcas no Facebook, eu cheguei a fazer 2 grandes eventos sobre o Facebook no Brasil. E então, eu fiz até uma pesquisa sobre como as pessoas flertavam a partir do Facebook, e isso trouxe para a gente um tipo de respeito e de atenção que ajudou a chegar a alguns clientes. Né? E a maioria dos trabalhos eram justamente isso, um trabalho de conteúdo no Facebook e alguns no Twitter. Na época nem tinha trabalho de imagem, era só texto. O nosso primeiro grande cliente, e importante, a maioria dos trabalhos eram trabalhos que as agências grandes nos contratavam. Né? E o nosso primeiro grande trabalho para um grande cliente direto foi o Bradesco. E esse trabalho com o Bradesco ele veio pela minha relação com o Marcelo Salgado, né, que está lá no Bradesco, enfim, há muito tempo, e é o pioneiro das redes sociais dentro do Bradesco, e ele me chamou com o desafio de repensar toda a área de atendimento ao cliente nas redes sociais. Como eu trabalhei muito tempo com atendimento ao cliente, isso foi uma combinação muito legal, e que também serviu ali para um jeito da New Vegas fazer o trabalho, que a gente faz trabalhos customizados de comunicação. Então, eu entendo os desafios do meu cliente naquele momento e, a partir do entendimento desses desafios e dos objetivos de negócio, eu monto um tipo de trabalho. Então, esse trabalho, ele quase sempre, obviamente, vai passar por conteúdo, mas já aconteceu da gente ser estruturas digitais. Então, por exemplo, para a cerveja Sol, na Heineken, a gente era a agência digital deles. E esse reconhecimento do nosso trabalho, que, enfim, a agência já tem 10 anos, começou a chamar a atenção de marcas maiores. Então, vou pegar um exemplo que é o nosso maior cliente, hoje um dos maiores clientes, que é a P&G. Lá atrás foi isso, deles terem aberto uma concorrência, e a nossa proposta ela ter sido muito mais sofisticada do ponto de vista estratégico, né? E muito de ter entendido
o que a empresa queria para suas marcas. E daí a gente fala assim, não, então o melhor modelo é esse daqui, e que é um modelo que continua sendo em constante evolução. Então, isso para a gente é o nosso jeito de trabalhar hoje. O cliente nos diz o que ele precisa e a gente vai chegar e vai falar assim, olha, o que vai precisar é talvez até de um evento, que é uma ação com influenciadores, é uma pesquisa, é um documentário, ela pode ser muitas coisas. Isso é bom para a gente porque, como eu falei, eu não tenho nenhum viés, né, na escolha do que a gente entrega para o cliente, e a gente só entrega para o cliente o que ele precisa. E isso eu acho que veio caracterizando a empresa não só como modelo de negócio, né, porque a gente, justamente pelo tamanho que a gente tem, pelo volume que a gente produz de mídia, que é muito pequeno, então a gente nunca nunca estivemos elegíveis para trabalhar com BV. Então, a gente fez dessa impossibilidade uma vantagem, que também a gente utiliza isso no nosso discurso, que é uma agência pós-BV, né? Sempre tem o pós-digital, pós-tudo. Acho que o melhor jeito de definir é muito no modelo de negócio, é pós-BV. Né? Agora tem até agência pós-agência, na verdade. Exato. Não, eu gosto. Isso é outra coisa que alguém me perguntou numa entrevista. Pô, mas interessante que você se chama agência numa época em que todo mundo fala assim, nós não somos agência. Eu vou assim, não, eu sou agência com muito orgulho de ser agência, até porque eu acredito no meu modelo de agência. Eu não posso simplesmente desistir e deixar que o modelo de agência ele continue no modelo muito fechado e que cada vez mais está inadequado para os tempos de hoje, não só em termos de negócio, mas em termos culturais. Então, eu adoro esse desafio, que é como a gente consegue propor um novo modelo de agência em pleno século XXI, em pleno 2020, em plena época pós-pandemia. Né? Então, isso é o que acho que nos move, assim, de olhar, respirar, entender o mundo que está à nossa volta e trazer para o cliente uma solução. O desafio de falar que é agência assim e vai trabalhar assim daqui para frente. Né? Exato. Você é formado em contabilidade, né? Mas você não chegou a ter formação em propaganda. Me conta um pouco, eu vi uma matéria dizendo que você não conseguiu nem terminar nenhum semestre das faculdades que você fez. Como você foi parar na publicidade? Foi coincidência? Foi sorte? Ou foi desafio mesmo? Foi atrás, não quero fazer isso? Legal. Bom, eu só entrei na publicidade com 28 anos, isso tendo 14 anos já de carteira assinada, né? Eu trabalho desde os 14 anos. Eu sou formado em técnico em contabilidade, coisa que justamente porque era a única opção que tinha na cidade onde eu morava, que era Taboão da Serra, e era o melhor colégio público que tinha. Então, me formei e enfim, tive a minha passagem lá pela escola. E no finalzinho da escola foi quando eu descobri a internet, isso em 98. Né? E a internet, quando eu tive o meu primeiro contato com ela, a minha sensação foi, nossa, é uma TV de canais infinitos que qualquer pessoa pode fazer o seu canal. Que hoje, quando a gente olha para a social media, é exatamente isso. E pouco tempo depois, ali em 2000, eu comecei a me aventurar em blogs. Né, eu conheci um grande amigo, que é meu amigo até hoje, Alexandre Nagaki, e ele me mandou uma coisa chamada, ele falou assim, cara, isso aqui é o futuro, esse aqui é o futuro da comunicação, né, e era o blog. E desde então a gente começou a escrever blog, ou seja, a gente tem um histórico de trabalhar com blogs de 20 anos. E por a gente conhecer muitos blogueiros e tudo que estava acontecendo no mundo dos blogs, ali em 2006 e 2007, começou o interesse das agências de publicidade por esse mundo dos produtores de conteúdo independentes. E para isso, eles precisavam de pessoas que conheciam esse mundo, essas pessoas. Então, foi primeiro esse amigo meu, ele entrou numa agência, na Riot, e logo depois ele me chamou para trabalhar com ele. Eu fui trabalhar com ele em 2007 na Riot como produtor de conteúdo. E daí, enfim, eu tomei gosto. Daí foi pela primeira vez na minha vida, aos 28 anos de idade, 14 anos de trabalhado, que eu entrei no lugar que eu falei assim, putz, eu entrei no lugar que eu gosto. Né? E daí, desde então, eu acho que justamente porque eu gostei daquilo e todo o acúmulo de repertório que eu tinha me ajudou muito a saber navegar
naquele espaço, e eu comecei a me destacar. Daí, enfim, depois da Riot eu fui trabalhar na LiveEdge, depois da LiveEdge eu fui trabalhar na Wonderman, e em todos esses casos eu fui procurado, né? Eu estava trabalhando, daí lá na LiveEdge me chamaram para trabalhar, e depois na Wonderman me chamaram para ir trabalhar lá. E isso e depois desse tempo foi que eu cansei um pouco e fui trabalhar sozinho, né? Mas é isso, eu não tinha não tinha nenhuma formação. E como que você gerencia seu tempo hoje? Você falou muito de blog, as marcas e as pessoas tinham muitos blogs, aí deixou de ter, agora voltou a ter. As pessoas têm muitas redes sociais, tem que postar, né? Tem que postar no LinkedIn, tem que aparecer no Instagram. A gente tem dezenas de grupos no WhatsApp, ainda tem o e-mail, aí tem o Slack profissional. Conta um pouco pra gente como que você gerencia todo o seu tempo de internet, há tanto tempo trabalhando na internet. Legal, eu gerencio o meu tempo, acho que é uma constante aprendizado, tá? Eu não vou me dizer que eu sou um expert, né, no gerenciamento de tempo. Eu sou até aquele cara que consigo entender muita coisa, mas também pratico muito pouco, tá? O que eu comecei, e acho que também não tem muitas regras que se define, que todo mundo pode seguir. Acho que as regras elas têm muito a ver com a forma como você lida com as coisas, né? E acho que no meu caso, o que eu comecei a definir para mim é: quando eu estiver fazendo uma coisa, eu só posso estar fazendo aquela coisa, e tudo que eu conseguir resolver naquela hora, eu vou tentar resolver na hora. Então, não acumular coisas. Eu faço uma reunião e daí na reunião começa a surgir um monte de tarefas, eu deixo para fazer essas tarefas depois. Então, eu procuro não fazer isso. Então, o que eu faço do meu dia? Eu concentro as minhas reuniões muito em determinados horários, no horário bem determinado, para não tomar o meu dia. Eu analiso muito bem as reuniões que eu vou participar, a ponto de eu falar assim, essa reunião não precisa ser uma reunião. Essa reunião pode ser uma conversa por telefone de 5 minutos e eu já vou resolver, né? E também sempre buscar que toda reunião, que a gente saia e determine algo, ela vire uma documentação, né? Para que a gente não precise repetir esse assunto. Então, essa é uma das coisas, evitar... eu não discuto na internet, isso é outra coisa. Então, eu fujo de qualquer tipo de treta na internet. E então, principalmente, por exemplo, hoje eu tenho um Twitter que só serve para olhar coisas. Então, eu não interajo no Twitter. E tem várias coisas, assuntos que eu não sigo, porque ali é um consumo de tempo muito grande. Hoje, a gente consegue restringir todas as conversas no Slack. Então, é basicamente proibido a gente ter grupos de trabalho no WhatsApp. Isso também é uma outra coisa que a gente definiu. E também ter um planejamento de conteúdo. Então, isso é uma coisa até que eu estou fazendo mais esse ano, porque até então eu sempre fui muito negligente, né, na questão da minha comunicação como profissional, assim, do que eu falo, do que eu penso, de uma forma muito organizada. Assim como a gente fala na agência, né, que a gente não gosta de virar à noite, não trabalha nos finais de semana e nem trabalha até tarde, eu trago isso parte também do que a gente quer para a gente. Eu falo disso meu e dos meus sócios, né? Então, eu tenho que ter o meu tempo para estar com os meus cachorros, para eu cuidar da minha casa. Eu adoro fazer manutenção da minha casa, para eu poder me exercitar, para eu poder conversar com as pessoas, para eu poder ler, para eu poder ver as minhas séries, para eu poder jogar meus videogames. Então, tem toda uma série de coisas que acontecem para além da agência e que eu preciso organizar o meu tempo para isso. Então, tentar ao máximo fazer com que as minhas interações no trabalho elas tenham um resultado mais, não só imediato, mas assim, elas levem a algum lugar que vai levar ações e tentar evitar ao máximo gastar tempo com coisas que eu sei que não vai produzir nada. E brigas na internet é o principal delas. Queria que você me falasse quem te inspira hoje no mundo profissional. Uau! A primeira delas é o professor Vicente Góes, que é professor e doutorando de transdisciplinaridade,
que é uma ferramenta da filosofia para você analisar o mundo de forma dentro das suas complexidades. Esse é talvez uma das principais influências que eu hoje presente. Túlio Custódio, cara sócio da Inexplorato, um cientista social, curador de conhecimento e que, para mim, as análises mais sofisticadas da nossa sociedade, acho que partem muito dele. Eu acho que, continuando aí com outras pessoas negras, Silvio Almeida, acho que talvez o pensador mais relevante da atualidade no Brasil. Cara, a própria Samantha Almeida, eu acho que é uma mulher negra e que está também uma mulher de um pensamento muito sofisticado, de um nível de diplomacia que é admirável e invejável e que abrilhanta todos os lugares que ela passa. Para mim talvez a maior influência, boa influência para profissionais negros do mercado. Dudu e Passamani da Mutato, eu acho que são... Eu até me emociono falar deles, acho que eles nem sabem o quanto eu admiro o trabalho deles. Antes da Mutato, desde a época da Colmeia, eu sempre segui, estive próximo do trabalho deles e eles terem feito a Mutato em condições bem adversas e ainda assim dentro de um grande grupo, ter feito o que eles fizeram e ainda mais em termos de diversidade, para mim eu acho que é o grande case nesse sentido. Cara, que mais pessoas? Chiara Martini, cara, tá na Coca-Cola hoje, que já foi minha cliente, é uma pessoa assim sensacional, uma pessoa que muito me inspirou e muito contribuiu muito no meu repertório. Acho que a Joana Mendes, cara, que também é diretora de criação, uma mulher negra e que está aí anos fazendo um trabalho muito essencial. A Gabi Moura, que é a parceira dela em algumas iniciativas e que agora acabou de sair da Publicis e foi para a Soco. Então, também quero parabenizá-los. Acho que duas mulheres que são realmente muito inspiradoras. Thiago França, músico, saxofonista, um dos fundadores do Metá Metá e dono da Charanga do França, porque eu acho que também é um dos artistas, para mim, mais completos, criativos, incansáveis. E também é um cara que, quando eu passo em termos de valores e que não abre mão dos seus valores, ele talvez é um dos grandes exemplos para mim. Maite Lourenço, dona do Black Rocks, tá? Que é uma rede de empreendedores negros jovens, assim, né? Ajuda as pessoas negras a se tornarem empreendedores. Faz um trabalho, eu acho, talvez um dos trabalhos mais extraordinários. Adriana da Feira Preta, outra mulher fenomenal que tem um poder de influência gigantesco. Por último, e nem um pouco menos importante, a Neon Cunha, que é uma mulher trans e negra, que para mim é uma das pessoas mais inteligentes, cultas, com um dos pensamentos mais sofisticados que eu já tive o prazer e a honra de ouvir e de ser inspirado e de ser provocado. Trouxe aqui uma lista de pessoas que são transformadoras. Que bom ser contemporâneo delas. O pessoal agora pode voltar para o começo da pergunta e ir anotando o nome das pessoas que perdeu, seguir no Instagram, no Twitter e entrar no site para conferir o perfil de cada uma. Valeu, Ian, pelo tempo. Pesote, muito obrigado. Um abraço, pessoal. Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês.